Buenas, galera, tudo bom? Eu sou o Rodrigo Bueno e hoje a gente vai preparar um clássico da defumação, o brisket, o prato mais desejado, aquele prato que todo mundo ama e quer fazer no seu defumador. A gente vai começar preparando o fogo para essa iguaria da defumação. Bom, a gente colocou 1,5 kg de carvão aqui no cesto e agora a gente abre todas as entradas de ar para que oxigene esse fogo e a gente aguarda para montar o resto da churrasqueira até formar o braseiro. Enquanto a gente aguarda a formação do braseiro, eu vou falar um pouquinho sobre a peça do brisket, de onde ele vem, como ele funciona. A gente tem aqui uma peça do peito bovino, então eu tenho aqui o que a gente chama de flat, que é essa parte mais plana, por isso que ele tem esse nome, flat em inglês significa plano, e a gente tem o point, que é a parte da ponta, que é a parte mais gorda, então a gente tem uma parte um pouco mais magra e uma parte mais gorda da carne. Por que eu faço a carne nesse processo de defumação, uma cocção mais lenta e mais demorada? Porque essa carne aqui é uma carne mais rígida, porque ela sustenta 60% do peso do animal e músculos que fazem muito esforço têm a tendência a ser mais duros. Se eu fosse tentar fazer essa carne na grelha, ela iria enrijecer. Então eu preciso fazer uma longa cocção dessa carne para que ela quebre essas fibras e fique macia. Então esse processo é o ideal para esse tipo de carne ficar bem macia e suculenta. Para que eu possa ter um bom resultado, eu preciso fazer uma pequena limpeza nessa peça. A gente pode ver que ela já veio praticamente limpa do açougue, né? Mas ainda preciso fazer algumas limpezas, como tirar aqui essa parte mais fina, tirar esse excesso de gordura. Eu não vou tirar toda a gordura, eu preciso deixar um pouco da gordura, porque essa gordura que está aqui em cima vai proteger minha carne dos líquidos evaporarem. Então vai facilitar para mim com que eu tenha uma menor perda de umidade e assim eu vou ter uma carne mais suculenta lá no final. Então eu vou preservar ainda essa parte de cima, mas eu vou tirar o excesso, porque aqui eu tenho um grande excesso de gordura que vai fazer, não vai deixar um resultado legal lá no final. Bom, eu vou tirar aqui então, como eu falei, essa parte mais fina. Vamos fazer aqui uma pequena limpeza, porque essa parte mais fina tem uma tendência a secar no processo, né? Lembrando que a gente vai fazer um processo longo de cocção. Você pode aproveitar esses pedaços aqui para moer, fazer um hambúrguer, né? A carne do peito é uma carne extremamente saborosa. Ela tem um ácido que se chama ácido oleico, que tem muito nessa parte do animal. E esse ácido dá um sabor incrível para essa carne. Posso até dizer que é a carne mais saborosa bovina, é a carne do peito. Então, tirei aquilo ali, vou tirar essas pontas soltas aqui, ó. Não vou tirar o excesso de gordura, vou deixar, mas eu vou tirar essas pontinhas que ficam soltas. Dá para perceber que eu deixo aqui, ó, a gordura protegendo a carne. E vou tirar esse excesso aqui, ó, porque eu tenho uma camada muito alta de gordura aqui, ó, que no final não vai ficar legal pra gente degustar, então eu vou tirar só o excesso. Vocês podem ver que eu tento não chegar na carne, mas eu tiro o excesso da gordura aqui. Se acontecer de pegar um pedaço da carne aqui, não tem problema. Uma dica legal é botar a mão embaixo, assim, ó, levantar, facilita o corte. Quanto mais gelada a carne tiver também, facilita na hora da limpeza. A gordura, quanto mais quente ela vai ficando, mais mole ela fica, mais difícil de limpar é. Então, quanto mais gelado tiver a carne nesse momento, melhor. Pronta a parte da limpeza, a gente vai passar um tempero. No churrasco americano, na defumação, a gente passa um tempero diferente do churrasco brasileiro. A gente passa um dry rub, que é um tempero seco, uma mistura de especiarias. E como que a gente faz isso aqui? Primeiro eu passo na parte que vai ficar para baixo no defumador. No nosso caso aqui, a gente vai usar uma bandeja de água que protege a nossa carne e eu vou deixar a carne virada para baixo. Então eu vou passar primeiro o tempero do lado da carne, depois no lado da gordura. Então eu quero que essa parte aqui seja preservada e fique bonita. Então eu começo pelo lado sempre que vai ficar virado para baixo dentro do meu defumador. Então no momento de passar o tempero aqui, a gente passa bem uniforme na carne. E aqui nesse tempero a gente tem sal, açúcar, a gente tem pimenta do reino, a gente tem páprica, a gente tem um pouquinho de pimenta. Então é um tempero bem completo para que a gente traga, além do sabor da defumação, todo o sabor desses temperos que a gente está utilizando. E aí agora eu só dou uma apalpadinha na carne assim, para o tempero grudar. Se eu levantar ela agora, vocês vão ver que o tempero, ó, fixou na carne. E agora ela está prontinha para ir para o defumador, que a gente vai
terminar a nossa montagem nele, colocar a forma de água, o fogo tá exatamente no ponto que a gente quer agora. Nosso braseiro tá pronto, a gente vai colocar a lenha e começar a preparar o defumador. Agora a gente coloca o corpo da churrasqueira, prende as travas. E agora a gente preenche com água. O nosso smoker tem 2 andares de grelha. Como a gente vai usar só o de cima, vou colocar a grelha articulada aqui. Agora começa o nosso processo de controle de temperatura. Como a churrasqueira já está pronta, já está montada, a gente já colocou a forma de água. Agora eu vou fechar um pouco as entradas de ar para a gente controlar a temperatura e poder botar a nossa carne. E agora a gente abre a chaminé para que a gente tenha um fluxo de calor aqui, onde o ar entra pelas entradas de ar, sai pela chaminé e a gente já consegue ver a nossa fumacinha aqui saindo, preparada para defumação. Churrasqueira pronta, na temperatura, agora vamos colocar a carne. Eu dou uma apertadinha nele para ele assar mais uniforme e também para ele ficar bem em cima da nossa forma de água. E aqui, pessoal, a gente quer uma fumacinha bem translúcida, o mais clara possível, quase a gente imperceptível, a gente quase não consegue ver, como essa que está saindo aqui agora. Quanto mais a fumaça for densa, mais adstringente e picante vai ficar o sabor da carne, não vai ficar gostoso. Quando a fumaça está bem translúcida assim, ele fica mais gostoso. É esse tipo de fumaça que a gente quer. A gente não quer uma fumaça densa, branca, como se fosse uma chaminé de um trem aqui. A gente quer esse tipo de fumaça. Nosso brisket está aproximadamente 3 horas defumando, ele já está no ponto ideal, na cor que a gente quer e na temperatura certa. Então agora a gente vai embalar ela. Primeiro a gente embala ela para agora ela ficar macia. Como eu falei, a gente quer quebrar as fibras dela para que ela fique macia e suculenta. Para que isso aconteça, eu preciso fazer esse processo. E por que eu estou embalando nesse momento? Ela já está na cor que eu quero, ela já pegou a defumação, então a gente fez um primeiro processo onde a gente assou e defumou ela, trouxe sabor para essa carne. A gente pode ver que ela tá com uma cor linda. Ó, alguns testes que eu faço para saber que ela já tá pronta e ideal para o momento de embalar. Se a gente perceber, a cor dela tá muito bonita, a gente chama de cor de mogno. Se eu passar o dedo na carne, o tempero não sai mais, ó. Não sai, sai muito pouquinho na minha mão, ó, mas ele praticamente não sai. A carne não muda mais de cor, ela não tem mais o aspecto que ela tinha no começo. Eu também meço a temperatura. O ideal, a temperatura ideal pra gente embalar essa carne é entre 65 e 75 graus, que é o que tá acontecendo aqui. Então a gente já tem uma cor maravilhosa, a gente já tem a temperatura e agora a gente vai embalar essa carne para ela amaciar. A gente já tem o sabor de defumado e agora vai fazer o processo de amaciar essa carne. A gente vai embalar ela numa forma, vai colocar um pouquinho de água. A gente pode colocar outro líquido, lembrando que esse líquido vai trazer sabor. Aqui, como eu quero um sabor neutro, eu já tenho o tempero e a defumação, eu vou utilizar a água nesse processo. Então, eu posiciono ela na forma e vou colocar aqui uns 2 dedos de água no fundo, mais ou menos 250 ml de água aqui nessa forma. E vou fechar com papel alumínio. Agora o nosso brisket volta para o defumador e fica lá até 97 graus, aproximadamente 97 graus, e fica bem macio. Nosso brisket está no defumador há aproximadamente 3 horas e meia. Vamos testar ele de novo e se ele estiver na temperatura certa, a gente vai retirar ele. Nosso brisket está com exatamente 97 graus. E além da temperatura, a gente sempre testa a textura. Então eu vou retirar, vou abrir o pacote e vamos olhar se ele está bem macio. Como eu falei, além da temperatura, a gente sempre testa a textura da peça para ver se ela tá macia. E qual é o teste que eu faço para saber isso? Eu pego o termômetro, ou pode ser até um palito, porque aqui já não me interessa mais tanto a temperatura, eu quero saber a textura, e eu espeto na carne e eu tenho que sentir que esse termômetro entra e sai bem fácil da carne
sem nenhuma restrição. Você não precisa fazer tantos buracos como eu tô fazendo aqui, ó, mas como é uma parte onde eu tô demonstrando, eu acabo fazendo mais, ó. Eu entro e saio da carne, ó, sem nenhum esforço. Não, a carne não exige nenhum esforço na hora de entrar e sair. Então, eu sei que essa carne aqui tá pronta. Agora eu vou reembalar ela, vou fechar esse pacote e vou deixar descansando por, no mínimo, 1 hora para que os líquidos voltem para os seus lugares e que essa carne fique ainda mais suculenta. Brisket totalmente pronto, suculento, maravilhoso. E a gente consegue observar nele um anel de defumação, o smoke ring, que é esse anel rosado que a gente observa na parte externa da carne. Isso é uma evidência de quanto a fumaça entrou dentro dessa carne, da reação da carne com a fumaça, trazendo um aspecto lindo e muito sabor para o nosso defumado.